Tá, continuando aqui. Eu acho que não é muita coisa, né? Vai evoluindo os monstros. As cartas de evolução dele ficam embaixo. Se ele produz energia, a carta de baixo fica assim, pra dizer que a carta que ele aprendeu ali é pra produzir energia. Se for um monstro de combate... Não, esse aqui é de energia também. Se for um monstro de combate, esse aqui, por exemplo, tu vai e ensina a carta assim, uma lateral mostrando, né? Se for básica, esse aqui é básico, pode estar diferente do outro lá, mas como eu falei, eu não arrumei ainda. Eu só arrumei a do outro lá. Nesse save aqui tá errado também, mas enfim. Ou então também o deck azul também tem carta de golpe que não é básico, ó. Tipo esse aqui, ó. Esse aqui é um golpe de defesa que não é básico. E aí então tu paga 1. Lembrando, é claro, se estivesse ensinando um golpe básico, também pra ensinar como golpe tu tem que pagar, né? Mas vamos pensar aqui, esse golpe de água aqui, ele é assim, ó. Ele é mais 2, ao invés de ser mais 1, que nem esse daqui, né? E aí pra compensar o fato dele não ter uma habilidade, o de fogo ele tem ímpeto, né? O de água é um golpe de defesa, até porque o deck de água é mais defensivo. Embora o de fogo também vai ter golpe de defesa, que eu cheguei a falar no outro vídeo, né? Mas tá, eu não vou explicar de novo, mas enfim. Então esse aqui pra compensar, quando tu ensina ele, tu pode escolher ou tu cura 4 do monstro que está aprendendo, ou compra uma carta. Mas não era assim. Mas pode ser isso, não. Parecia que eu tinha mudado. Acho que quando veio fica muito forte, né? Imagina, tá ensinando o monstro e tá comprando uma carta ainda. Talvez ele seja mais 1, não mais 2. Porque comprar uma carta é muito forte, né? Mas enfim, tá, isso aí é questão de balanceamento, né? Mas é muito importante também porque se eu já começo o jogo com uma carta forte assim, né? Aí ou eu vou ter que aumentar também as cartas do adversário, dos outros decks. Entende? Porque, pô, do monstro do deck de fogo, os golpes especial dele lá, os golpes que não é básico, ele é só mais 2 e ímpeto. Entende? Tá, o ímpeto também é uma habilidade muito boa, mas eu acho que esse golpe de defesa de água, eu acho que então eu vou botar mais 1 só. Só que aí o bom dele é que quando tu ensina ele, ou tu pode curar 4 do monstro adversário ou compra uma carta. Geralmente tu vai querer comprar uma carta, né? Mas tá, tem mais coisa importante que eu tenho que explicar aqui. Tá, vamos explicar, vamos dizer que aqui a partida tá desenrolando aqui. O adversário tem... Lembrando que não pode ter 2 cartas igual aqui, né? Eu tava só mostrando, mas tu não pode ter 2 desses monstros aqui, ó. Porque esse aqui evolui pra esse aqui. Então tu não pode ter os 2 ao mesmo tempo, né? Se tu quiser botar esse aqui, ou tu evolui, que já tá na mesa, ou tu bota ele se esse aqui não tiver na mesa, né? Aí tu pode botar esse aqui. E aí tu pode até já descer ele no estágio 2, sem precisar evoluir, né? Supor que tu não comprou o estágio 1 dele. Aí tu tem ele na mão, estágio 2, vai lá e desce ele na mão sem evoluir, né? Ou se tu já tinha o estágio 1, aí tu não pode descer ele e botar do lado dele. Tu tem que evoluir o que tá lá pra botar ele na mesa. Tá, isso eu acho que já deu pra entender. Então vamos pensar que o jogador tá aqui. Aqui as cartas na mão nele. E aí o jogador de água tá com esses monstros aqui, ó. Tá pra trás pra se defender. Tá sem a configuração do jogo. E esse aqui tá com esse... Esse aqui também, ó. Esse aqui não pode ter esses dois juntos aqui, porque um evolui pro outro. Então vamos pensar que ele tá com esse aqui e esse aqui tá na mão dele. E além disso ele tem esse monstro aqui. Aí dá, ó. Esses 3 monstros aqui são monstros diferentes, não são da mesma evolução. Tá. E é isso, é um jogo de combate, né? Aí toda vez que tu... Não, primeiro eu vou explicar uma outra zona, que é uma zona de cura. Quando um monstro é nocauteado, ele sai
do campo de batalha. O campo de batalha, como eu falei, é as 6 posições de cada jogador. Cada jogador tem para botar os monstros na mesa, né? Esse é o campo de batalha. Então quando o monstro é nocauteado, ele sai da mesa. Vamos supor que esse aqui é nocauteado. Ele levou, sei lá, ele tem quanto de vida? Ele tem 4 pontos de vida ali, né? 4 pontos de vida. Vou ver o coraçãozinho dele ali. Vamos supor que ele levou 4 de dano. Até porque não tem como levar mais, né? Tipo, se ele levou 6 de dano, ele fica com 4 marcadores de dano, né? Aí eu quero fazer assim porque tem uma habilidade, tem um tipo de habilidade de deck agressivo que é alguns monstros têm essa habilidade que é tipo, o marcador excedente continua no monstro. Porque aí depois pra curar ele, é mais difícil, entendeu? Mas enfim, tá, isso aí eu explico mais no futuro. Aí então ele levou 4 de dano. Aí então ele desmaiou. Aí exatamente na hora que ele leva o dano, desmaiou, tu tira ele do campo de batalha. O campo de batalha é só as 6 posições de cada jogador que eu expliquei antes, né? Aí ele fica na zona de cura. Eu tô pensando assim, tu pode ter no máximo 4 monstros na zona de cura. Mas isso aí por enquanto é irrelevante, a quantidade que tu pode ter. Aí o monstro na zona de cura, ele não pode, claro, não pode combater, não pode ser usado para te defender, para nada. Não, as habilidades dele não podem ser ativadas, ele não pode virar e comprar uma carta, que nem sei que faz, né? Se ele tiver uma habilidade estática ali, toda vez que acontece alguma coisa, você ganha 1 ponto de XP, sei lá. Ou toda vez que acontece tal coisa, você ganha uma energia especial, sei lá. Que não é o caso do azul aqui, do deck de água, mas só pra gente pensar. Se acontecer isso, se ele tiver nocauteado, nada disso é ativado, né? O monstro que tá nocauteado, nada disso acontece. Tu não pode usar ele pra atacar, não pode usar ele pra se defender. E aí, se tu não tiver nenhum monstro na mesa, todo o ataque, todo o dano do adversário vai direto pro teu treinador, e aí daqui a pouco tu pode morrer. Que claro, que aí não é que nem morrer, né? É desmaiar, enfim. O treinador também, imagina, se os monstros não morrem, imagina, o treinador não faz sentido morrer. A temática do jogo é mais tipo Pokémon mesmo, né? Não tem morte. Mas enfim, o monstro nocauteado ele não pode fazer nada, só que a única coisa que ele pode fazer é produzir energia. Né? Tipo, se tiver carta de produzir energia, ele pode produzir energia. Isso eu fiz porque senão fica muito punitivo, né? Imagina se um monstro nocauteado não pudesse nem produzir energia. Aí imagina, às vezes o adversário nocauteia 2 monstros teus que produzem energia, e tu só tem eles, e se tu já usou a energia deles no turno anterior, não, aliás, é independente. Aí chega no teu turno mesmo, tá, tu desvira as cartas, mas se tu não pode usar elas porque eles estão nocauteados, aí como é que tu vai curar eles, entendeu? Aí não tem como. Porque geralmente tu tem as cartas que tem um efeito que paga X lá, se ela paga 1 e cura 3 pontos de dano. Mas aí como é que tu vai pagar isso se teus monstros que produzem energia estão nocauteados e se caso fosse essa regra, né, de monstro nocauteado não pode produzir energia. Então eu fiz diferente. A princípio era assim antes. Mas agora não. A única coisa que o monstro nocauteado pode fazer é produzir energia, né? Então mesmo nocauteado pode virar a energia dele ali e produzir energia. Que a ideia é tu pode pagar aqui, usar um efeito de algum monstro que tu tem pra pagar, tirar o marcador de dano dele, pra botar ele de volta no campo de batalha. Né? Aí no momento que tu curou ele ali, mesmo que tu não cure tudo, é claro, não precisa curar todos os marcadores de dano, mas tu curou o mínimo para ele ficar com, tipo, ele tem 4, no máximo, ele tem 4 pontos de HP. Agora ele tem só 2 marcadores de dano, então ele tem 2 de HP atualmente. Então ele pode ficar no campo de batalha. Aí sempre quando ele volta da zona de cura pro campo de batalha, aí tu já pode virar ele pra comprar carta, né? Ou, claro, produzir energia tu já podia antes, mesmo lá no cauteado. Tu pode usar ele pra se defender no próximo turno do adversário, tu pode usar ele pra atacar, se for o caso, enfim. Mas tu tem que curar ele, trazer ele da zona de cura pro campo de batalha. Né? É isso.
E essa zona de cura não precisa ter um lugar específico, né? Você só precisa botar ela pro lado e dizer pro teu adversário, esse monstro aqui tá na zona de cura. Né? Não é. Os monstros na zona de cura não importa a posição onde eles estão, né? Tipo, se tá um aqui, outro quer botar um do lado do outro. Pelo menos por enquanto eu não fiz nada assim que possa variar a posição onde eles estão. Né? A posição do monstro só interfere quando ele tá no campo de batalha. Aí sim. Aí toda a questão de poder tacar em monstro adjacente. Ou então o efeito de cura aqui, ó. Esse vira o monstro e paga 1 e cura 2. O custo, né? Pagar 1 vira pra curar 2. Tipo, isso aqui é adjacente, né? Não tá escrito aqui, mas é sempre assim. Sempre que um monstro vira pra curar, ele cura um outro monstro que tá adjacente a ele. Ou seja, se ele tivesse aqui, ele não poderia curar um monstro que está aqui. Né? Esse monstro aqui de cima não poderia curar esse aqui. Ele sempre tem que. Ele só pode curar um monstro adjacente. Por exemplo, aqui ele podia curar. Aqui ele está adjacente a esse aqui. Eu até estou pensando em fazer em diferentes tipos de adjacência. Né? Tem uns que é só pra frente e pros lados. Então aqui não ia poder curar porque tá na diagonal. Mas eu acho que não tem por que ficar. Até porque eu ia ter que botar um marcador aqui mostrando qual é a direção da adjacência. Você podia botar umas setinhas aqui. Mas aí acho que eu posso fazer assim, se for o caso de um monstro não ter adjacência para todos os lados, né? Inclusive a diagonal, aí eu boto uma setinha, né? Tipo, tem um monstro que só cura para um monstro que está exatamente do lado dele. Mas eu acho que unidade de cura é melhor fazer assim, adjacente, todas as posições adjacentes. Tanto diagonal, quanto horizontal, vertical. Aí essa coisa de adjacência mais específica, só para um lado, por exemplo, aí eu acho que eu vou deixar geralmente para monstros de ataque. Né? Tipo, um monstro de ataque, quando faz alguma coisa ali, ele aumenta mais o ataque do monstro que está na esquerda dele. Né? Aí isso aí acho que fica legal porque fica uma coisa tática numa parte assim mais de combate mesmo, né? Essa coisa adjacente. Enfim, não, e também quando tu vira e cura, tu também pode curar o treinador, né? Então quando tu faz isso, sempre que tu faz isso de virar e curar, tem vários monstros que fazem isso. Geralmente os de água, né? De água, de planta, acho que vai ser também. Aí quando tu faz isso, tu pode curar um monstro adversário, como eu falei, um monstro que tá aqui, ou aqui no caso, né? Ou aqui também. Tá, esse monstro nessa posição aqui ele pode curar qualquer um. Os dois monstros que estão no meio, eles podem curar qualquer monstro que está em qualquer posição. Já esse aqui não, né? Esse aqui só poderia curar aqui os 3 que estão perto dele. Então, além, como eu estava dizendo, além disso, além de poder curar um monstro adjacente, ele pode curar o próprio treinador, né? Mesmo ele estando lá longe do treinador, o treinador está aqui, mas o treinador é como se não tivesse um lugar, né? Tu pode deixar deixar no lado do Grimório aqui. Então tu pode também curar o treinador. Geralmente não é o que tu vai querer, né? Porque a não ser que teu treinador tá quase morrendo, porque geralmente é melhor tu curar os teus monstros, para os teus monstros demorar mais a ser nocauteado, ou até mesmo curar eles. Aí que tá também, tu também cura um monstro, tipo, se tu tem um monstro que vira e cura, ele pode curar um monstro que tá na zona de cura também, tá? Essa é a regra. O monstro quando vira e cura, ele pode ou curar um monstro que está adjacente a ele, ou curar um monstro que está na zona de cura. O monstro na zona de cura é como se ele não tem uma posição, né? Ele está lá na zona de cura. Mas é claro, o monstro que está em campo de batalha cura um monstro que está na zona de cura. Não o contrário. O monstro que está na zona de cura, como eu falei antes, a única coisa que ele pode fazer é produzir energia. Se for um monstro produtor de energia, claro. Se ele, além disso, ele não pode fazer nada. Né? Então não poderia curar um monstro que está em campo de batalha. Nem mesmo curar um monstro que está na zona de cura. Mas, já um monstro que está em campo de batalha pode curar um monstro que está na zona de cura. Pra decorar é só entender que um monstro que está no estágio de cura
no, na zona de cura, ele não pode fazer nada além de produzir energia, entende? Mas ele pode ser curado por um monstro que está lá no campo de batalha. Mas ele não pode curar ninguém, não pode fazer nada além de produzir energia. E um monstro que está em campo de batalha pode curar um monstro que está na zona de cura, ou pode curar um treinador, ou pode curar um monstro que está adjacente a ele. Eu acho que não é difícil de entender. Sei lá, ao mesmo tempo parece que é muito específica as regras, mas é bem fácil. O monstro vai pra zona de cura e não pode fazer nada além de produzir energia. E todas as habilidades dele, nada é ativado. Você tem uma coisa, toda vez que você ganha pontos de... Toda vez que você cura um monstro, você ganha um XP, sei lá. Acho que o deck de planta ele vai ter mais ou menos isso. Se o monstro na zona de cura, se ele estiver nocauteado lá, ele não acontece nada. Aí eu tô pensando em criar alguns monstros que aí tem uma descrição ali. Eu até posso criar uma palavra-chave. Esse monstro pode usar suas habilidades de virar, né? Sei lá como é que eu chamo, habilidade ativada, que a gente fala no Magic, né? Eu posso botar esse monstro pode usar sua habilidade ativada mesmo estando na zona de cura, né? Aí pode ser uma carta boa pra, tipo, você tá lá enfrentando um deck agressivo, aí quando vê tu até pode já botar um monstro ali na zona de cura, beleza? Acho que eu vou fazer essa regra, tu pode, ao invés de botar ele no campo de batalha, tu já pode começar com ele lá na zona de cura, beleza? Mesmo ele não tendo nenhum marcador de dano, tu já bota ele lá. Porque aí, tipo, como eu tava dizendo, geralmente tu não vai querer fazer isso porque vai ser um monstro a menos pra te defender do teu adversário, vai ser um monstro a menos, claro, pra te atacar nem se fala, né? Se tu tiver um deck agressivo, imagina, no início do jogo tu vai desperdiçar um monstro pra botar na zona de cura. E também nenhuma habilidade ativada dele vai ser ativada. Mas aí, alguns monstros eu posso fazer essa coisa específica, tipo, uma habilidade ali descrita que dizendo que ele pode ativar a habilidade de virar dele mesmo estando na zona de cura. Então aí pode ser bom. Hoje eu boto também a habilidade dizendo que quando tu joga ele na mesa, ele já vai direto pra zona de cura. Tu querendo ou não. Seria como se fosse um artefato ou encantamento no Magic, né? Artefato e encantamento tu não pode usar nem pra atacar, nem pra se defender. A não ser que seja, claro, os veículos lá, né? Mas enfim. É isso. Deixa eu ver o que mais. Tipo, a princípio parece que tem um monte de regra, mas dá bem me entender. Tá, eu tenho que explicar as regras de combate ainda. As regras de combate é assim. Por esse monstro aqui, ó. Ele tem... Na verdade ele tem um de ataque. Mas vamos pensar que ele tem dois. Eu vou pegar outro aqui só pra não confundir então. Eu queria pegar um outro que é 2/1. Deixa eu ver se eu acho aqui. Vou explicar o combate aqui, ó. Tem esse monstro aqui. Tá, aí é claro, você teria que ter carta de produzir energia aqui. Vamos botar só pra não ficar tão estranho, né? Isso aqui é muito merda, tia. Puta que o pariu. Enfim, tu tá lá jogando e aí esse monstro aqui ataca esse aqui, de água aqui. Esse de água tem 1 de resistência e esse que tá atacando tem 2. Então, vou tirar os marcadores de dano enquanto. Aí então 2 de ataque contra 1 de defesa, ele leva 1 de dano. Entende? Aí aqui é uma coisa bem diferente do Magic. Tipo... No Magic, ele não levaria dano, né? A única coisa que aconteceria é que a resistência dele ia ficar 0, 2 menos 1. Não, ia ficar menos 1, né, no caso. Ele tem um... É que eu tô fazendo 2 menos 1, né? Na verdade é 1 menos 2. 1 menos 2 ia ficar menos 1 a resistência dele.
E ele ia morrer, né? No Magic é isso. Aqui não. Ele tem 1 de resistência, tá levando um ataque de 2, 2 de poder, de ataque. Ele vai levar um marcador de dano. Porque um menos... Aí que tá, no meu jogo aqui faz sentido, 2 menos 1, por isso que eu me confundi, né? 2 de ataque, menos 1 de defesa. A defesa sempre subtrai o ataque pra ver quanto de dano o monstro leva. O excedente o monstro leva de dano. Então 2 de ataque, menos 1 de defesa, 2 menos 1, 1. Então ele leva 1 marcador de dano. Se esse monstro aqui tivesse atacado, ó, sozinho, vamos supor, esse aqui é 4 de ataque. 4 menos 1, esse aqui levaria 3 de dano. Tá, cadê os outros marcadores de dano? Enfim, tá, deu pra entender, ele levaria 3 de dano. Mas tá, além disso, eu vou botar outro monstro aqui. Esse aqui 4/4 ele já tá muito forte aqui. Vou botar... Tá que esse aqui também tá aqui, sei lá. Supor que não tem marcador de dano. Aí tu atacou, vamos supor com esse aqui primeiro. Vamos supor que esse aqui é 1/1, como eu tô dizendo antes, né? Aí então 1 menos 1 é 0, então não vai causar nenhum de dano. Só que aí agora a resistência dele tá igual a 0, né? Então é que nem um Magic, mas além disso tu leva o marcador de dano, né? Mas quando o ataque é suficiente só pra zerar, aí vai ficar zerado ali. Aí agora então, por enquanto a resistência dele é igual a 0. Aí é que nem no Magic, no início do próximo turno, aliás, no final do turno, a resistência volta, reseta, entendeu? Então aqui ó, 2 menos 1, não, na verdade é 1, né? Vamos pensar que aqui é 1/1. 1 menos 1 é 0, então esse aqui não causou nenhum de dano. Mas agora a resistência dele é igual a 0, dessa estrela aqui. Aí esse aqui ataca com 2, como a resistência dele tá igual a 0, ele leva 2 de dano. Aí esse aqui ataca também com 2 de poder, a resistência dele tá igual a 0, que nunca fica negativo, né? Ela sempre fica, depois que ela chega no 0, ela fica 0. Então, independente, né? Claro, ataca com 2 menos 0, 2. Então leva mais 2 marcadores de dano. Entende? É assim que é o combate. Sempre tu causa dano, é o ataque menos a defesa. O excedente, o monstro que está se defendendo leva o dano, leva uma quantidade de marcador de dano. Aí depois que ele levou dano, a resistência dele vai estar zerada, né? Porque ele já usou o poder da resistência dele. Aí os outros monstros vão lá e vão toda vez que... Aí não precisa subtrair nada, né? Atacou 2, causou 2 de dano, porque a resistência dele vai estar 0. Atacou 2, vai levar 2 de dano, que a resistência dele ainda está 0. E aí então nesse caso aqui esse monstro desmaiaria, né? Seria nocauteado. Porque tem 4 de HP, levou 4 de dano, foi nocauteado. O que mais? Não, e também uma coisa importante, quando as cartas dizem causar dano, é quando tu causa dano suficiente pra botar um marcador de dano, entendeu? Quando tu, tipo, se essa carta aqui tivesse... Ou no caso aqui, ó, ela tem 1 de resistência, de defesa. Quando ela é atacada com esse aqui, porque esse aqui é 1/1, né? Porque, como eu disse, eu não alterei aqui. 1 de poder menos 1 é igual a 0, não leva nenhuma carga de dano. Então não se pode dizer que esse aqui causou dano, né? Esse aqui só diminuiu a resistência dele. Então, o ataque desse aqui não seria suficiente para 1/1, né? Se ele fosse 1/1, não seria suficiente para causar dano nesse aqui. Então sempre que você tem uma habilidade, toda vez que você causa dano no monstro adversário, você ganha 1 XP, que até é o treinador aqui, né? Se tu ataca e só diminui a resistência dele, do monstro adversário, não é considerado causar dano. É diferente do Magic, mas o Magic às vezes... Até porque o Magic nem tem marcador de dano. Então não tem HP nem nada. No Magic é causar dano, assim, sei lá, um bicho 2/2 atacou e foi bloqueado por um 3/3, ele levou 2 de dano, o monstro levou 2 de dano. Aí ele ficou com uma resistência igual a 1.
Nesse meu jogo não, nesse meu jogo causar dano é quando tu bota marcador de dano. É bem fácil de entender. Então nesse caso aqui, esse aqui é, se fosse um /1, ia atacar e deixar a resistência desse aqui zerada, esse aqui ia atacar, aí como a resistência está zerada, esse aqui ia levar 2 de dano, aí esse aqui ia atacar de novo e ia causar mais 2 porque a resistência continua zerada. E aí ele ia desmaiar. E é isso. Aí tipo, se tu quiser usar um efeito enquanto... esse aqui atacou, esse monstro atacou primeiro esse aqui. Aí antes dos outros atacar, ou sei lá, antes do terceiro atacar, tu quer usar e curar aqui, tu pode usar, né? Se o efeito for instantâneo, tu pode, usa lá e cura ele 2 para ele não desmaiar. Tá? Já que se tu usasse antes, né? Por que o efeito instantâneo é muito bom? Porque se tu usa antes, o monstro nem tem marcador de dano ele tem ainda, não vai adiantar nada, tu vai usar, ele tá com a vida dele zerada, né? Tá zerada, eu digo, tá cheia. Então primeiro tu pode esperar levar o dano e aí depois curar. Aí tu tá quase morrendo, tu vai lá e cura e aí ele não morre. E é claro, isso também serve se tu tiver um monstro que nem esse aqui, ó. Esse aqui vira e cura, né? Vira, paga 1 e cura. Só que ele cura 1 só, eu acho que eu vou melhorar. Curar 1 só é quase que nada. Né? Então ele vira lá, cura 1. Acho que virar e curar 1 ponto de dano só vale pra tu tirar um monstro nocauteado mesmo. Entende? Tu trazer de volta um monstro nocauteado. Caso contrário, é quase nada. Tá, às vezes tu evita que o monstro seja nocauteado também, mas eu quero dizer que no próximo turno o monstro já vai estar com um monte de marcador de treinador, ele certamente vai desmaiar o próximo ataque do adversário. Então acho que eu vou melhorar ali, ao invés de ser vira e paga 1 e cura 1, vai sei lá, vira, paga 1 e cura 4, cura 3, sei lá. Mas é isso. E aí tipo, levou 2 de dano, e aí o adversário tem mais um monstro pra atacar, o jogador de fogo. Aí tu pode, nesse meio tempo, vira ele lá, paga 1, cura, pra tentar salvar esse monstro pra ele não ser desmaiado. Lembrando que quando o monstro desmaiado é muito ruim, porque tipo, esse treinador, por exemplo, ganha XP quando desmaia um monstro adversário. Ele ganha quando causa dano e ganha quando desmaia, quando nocauteia um monstro adversário. E além disso, quando o monstro é nocauteado, ele não pode fazer nada, só pode produzir energia, né? Até com que algum outro monstro cure ele, ou algum efeito ali de alguma carta, né? Algum monstro cura e aí sim tu pode trazer ele pra mesa, como de batalha. Tá. Não, e o ataque também é uma coisa muito importante. É assim, ó, tipo, quando tu ataca, tu escolhe se quer atacar um monstro, um dos monstros adversários, sei lá, vamos supor que tem 3 monstros ali. Aí, eu quero atacar com esse aqui. Esse aqui pode atacar esse aqui e esse aqui, que são os que estão adjacentes a ele. Esse aqui pode atacar os 3, por isso que a posição do meio é muito boa, né? Então pode atacar aqui, pode atacar aqui, pode atacar ali. E esse aqui pode atacar os 2 que estão adjacentes também. E aí então tu escolhe, sempre o jogador que está atacando escolhe. Eu quero atacar esse aqui da frente. Aí vai e ataca. Aí com esse aqui eu quero atacar esse aqui. Aí com esse aqui eu quero atacar esse aqui. Dependendo de como está a partida, tu pode tomar decisões diferentes. Só que além disso, ao invés de atacar o monstro adversário, tu pode resolver atacar o treinador. Né? Aí eu quero usar esse aqui para atacar o treinador. Mesmo que o monstro não tenha ataque à distância, não importa. O treinador é como se estivesse em qualquer lugar, né? Ele não tem um lugar. Então, esse monstro aqui eu quero atacar o treinador. Aí o adversário é que escolhe se ele quer bloquear, entendeu? Só que o bloqueio é sempre com o monstro que está na frente do monstro que está atacando, entende? Tipo, esse aqui eu tô atacando com esse aqui, com essa raposa aqui, sei lá. Tô atacando o treinador. Aí o jogador aqui vai escolher se ele quer bloquear com esse monstro aqui. Sempre com o monstro que está na frente, né? Eu acho melhor assim pra não...
pro jogador que tá bloqueando não ter tanta liberdade de bloquear com qualquer um, sabe? Ele sempre bloqueia com o que tá na frente. Só que ele resolve se quer bloquear, é que tá. Por isso que eu acho que foi legal, sabe? Quando o jogador que tá atacando, tipo, o jogador que tá jogando o turno dele, né? O jogador ativo, vamos dizer. Quando o jogador que tá atacando, ele ataca um monstro, o adversário não pode escolher se quer se o monstro vai levar dano ou não, tá? O monstro vai levar dano. Tipo, esse aqui atacou esse aqui. Não tem, não, eu quero bloquear com outra criatura, não quero que esse aqui leve. Não, ele vai levar dano, tá? Esse aqui vai atacar e aquele ali vai levar dano. A única coisa que esse aqui vai poder fazer, claro, diminuir o dano que ele vai levar com a resistência que ele tem, ou se ele tiver um golpe de defesa, ele pode usar o golpe de defesa para diminuir também, para melhorar a resistência dele do ataque que ele está levando. Aí se esse aqui deu um ataque nesse aqui e esse aqui usou o golpe dele de defesa, aí esse aqui vai depois e ataca de novo esse monstro, ataca o mesmo monstro, ele já usou o golpe de defesa, né? Não pode usar o golpe de defesa de novo. Mas isso aí depois eu explico. Mas é fácil de entender, né? Tipo, se ele tivesse um golpe de defesa aqui, né? Esse aqui, nossa senhora. Aí esse aqui, tipo, vamos pensar, já que ele tem um golpe ali, vamos pensar que está com esse aqui. Aí esse aqui ataca esse aqui, gosma aqui. Aí resolve usar o golpe de defesa dele. Aí então a resistência dele para se defender desse ataque aqui foi 3. Então 4 menos 3, ele leva um marcador de dano. Mas aí agora esse aqui resolve atacar o mesmo monstro que esse aqui atacou. Então esse aqui ataca aqui, só que agora ele não, esse monstro aqui de água não pode usar o golpe de defesa dele, porque já foi usado. Então agora é só a resistência dele. Então é 2 menos 1, tá? Que é a resistência básica dele. Então leva mais 1 de dano. Tá? Só pode usar o golpe de defesa para te defender de um ataque de um monstro. Tá, mas como eu tava dizendo, eu acho que esse tema ficou legal, né? Quando tu ataca um monstro, o monstro não. O jogador que está sendo atacado não escolhe, não, eu não quero ser atacado. Ou eu quero que o outro monstro bloqueie. Não, não pode. Ou eu quero que o treinador leve o dano ao invés do monstro. Não, não pode fazer isso. Mas quando o jogador que está atacando resolve atacar o treinador, entende? Aí o jogador que está sendo atacado escolhe se quer bloquear com o monstro que está na frente. Se não tiver monstro nenhum, é claro que aí não pode bloquear. Tem que ser sempre um monstro que está na frente do monstro que está atacando. Né? E aí ele resolve se quer bloquear ou não. Se ele bloquear, vai ser como se esse monstro estivesse atacando o monstro que está sendo bloqueado. É como se ele estivesse atacando normal. Né? Como se o jogador tivesse escolhido atacar ele. Mas aí é o jogador que está escolhendo bloquear com ele. Se ele resolver não bloquear, o treinador leva todo o dano. Se aqui tocou com 4, o treinador vai levar 4 de dano. Né? Aí vai lá e bota 4 marcadores de dano no treinador. Pega ali e bota ali. Entende? Tipo. Pode parecer meio estranho, mas faz sentido, entende? Porque, tipo, quando o jogador que está atacando resolve atacar um monstro, o jogador que está se defendendo, ele não escolhe, não tem direito de escolher, não quero levar o dano, não quero ser atacado. Não, ele vai levar o dano. Claro, tem que fazer a conta para ver se ele vai ganhar marcador de dano. Mas em compensação, tipo, não tem como o treinador levar dano dessa maneira, né? Sempre que o jogador ataca um monstro, ele só vai atacar um monstro, entende? Já se ele atacar o treinador, aí é o jogador que está se defendendo que escolhe se quer bloquear ou se quer levar o dano do treinador, entendeu? Pode parecer meio estranho, mas faz sentido, porque tipo, se o jogador que está atacando ataca um monstro, ele que está escolhendo qual monstro vai levar dano, tudo, mas em compensação não tem como ele causar dano no treinador. Se ele quiser causar dano no treinador, ele vai ter que dar essa escolha de bloquear ele vai ter que dar essa escolha de bloquear pro adversário. Aí o adversário vai ter que escolher se ele quer que o monstro dele que está na frente leve dano ou não, para prevenir o dano que ia ser causado no treinador, entende? Geralmente pro jogador que está atacando vale a pena atacar os monstros, pelo menos nos testes que eu fiz, porque
muitas vezes é muito melhor tu nocautear um monstro adversário, pra não deixar ele usar as habilidades ativadas, pra tu ganhar ponto de XP aqui, porque o treinador ganha ponto de XP quando o monstro tanto quanto o monstro leva dano quanto o monstro é nocauteado. Embora eu acho que quando tu causa dano no treinador também tu ganha pontos de XP ainda, né? Acho que eu vou fazer assim, até porque vai que tem algum deck que não bote nenhum monstro em campo de batalha, aí tu não vai ganhar XP, pode ficar meio estranho. Enfim, mas é melhor tu nocautear o monstro adversário. Até porque eu pensei numa lógica assim também. Não, depois isso eu explico. Mas enfim, geralmente é melhor tu atacar o monstro adversário pra fazer ele desmaiar, entende? Deixa eu ver o que mais. Até porque, como eu falei, se ele tá nocauteado, ele vai ter que ser curado. Aí o adversário vai ter que gastar mana. Geralmente, né? Quase sempre. A não ser que ele tenha uma carta que vire e não paga nada. E cura, sei lá. Mas ele geralmente vai ter que pagar energia pra trazer o monstro de volta. E se ele não puder fazer isso, aí sim, aí tu ataca com todos os seus monstros no treinador. Mas como eu tava dizendo, geralmente é melhor tu atacar os monstros que estão na mesa primeiro pra fazer eles desmaiar, ganhar XP. Claro que às vezes não, às vezes de repente é melhor tu ficar atacando. Quando tu tem um monstro com um ataque muito bom, tu ataca o treinador direto. Lembrando que se tu atacar direto, só o monstro que tá na frente pode bloquear. E aí tu, quando vê, tu mata quando ganha do adversário. O que mais eu ia falar? É isso, tipo... Tinha mais coisa pra falar. Não, aí tem várias outras habilidades, tipo... Que é bem parecido com o Magic, tipo, a habilidade de voar. O monstro que voa... eu sei que pode parecer que eu tô tirando do Magic, tá, de certa forma eu tô, mas também é uma coisa tão básica, sabe? Voar, sabe? Os meus monstros aqui tem uns que são... Tipo esse aqui como se fosse uma coruja. Então ele voa. Tem outros que eu já fiz também que não estão aqui, mas... Enfim, tá, então um monstro com voar, ele pode escolher atacar o treinador sem ser bloqueado. Aliás, ele não pode ser bloqueado. Só por outro monstro que tem voar, né? Ou alcança, mas alcança eu acho que eu não vou fazer. Entende? Tipo, esse aqui tem voar, vai lá e ataca direto o adversário. O treinador causa dano dele, não pode ser bloqueado. Mas isso não impede de ele poder... Tipo, ele pode atacar outro monstro que tá em campo de batalha, né? Pode resolver, esse aqui tem voar, eu quero atacar esse aqui. Tu pode fazer isso. Não é porque ele tem voar que ele sempre vai ficar voando e não vai poder atacar um monstro. Até porque tem ataque que é tipo, como se fosse jogar uma bola de fogo, sabe? Então, tu não precisa, não é corporal, né? Que não tem, o que eu tô falando aqui não tem nada a ver com o ataque à distância e habilidade. Enfim, só pra dizer. Então, o monstro com voar, ele pode atacar diretamente o treinador e causar dano direto nele, não pode ser bloqueado. Ou ele pode atacar um monstro que está em campo de batalha. E ele também pode se atacar... não, eu não sei se... talvez não. Talvez um monstro com voar, ele não pode ser atacado por outro monstro que tá... Isso eu não decidi bem ainda. É que eu ainda não fiz teste de partida no qual isso é relevante, né? Talvez possa só se o ataque de quem está atacando for a distância, talvez, sei lá. Se for a distância, ele... É que a distância aqui não tinha a ver com isso. A distância tem a ver com tu atacar um monstro que tá atrás, né? Tipo, se esse aqui estivesse atrás, ou vamos pensar esse aqui, né? Porque esse aqui tem menos resistência, esse aqui tá protegendo o outro lá de trás. Esse aqui, vamos supor que tá lá atrás também. Aí eu quero atacar o monstro que tá lá atrás. Aí esse aqui, vamos supor que tem ataque à distância. Não é o caso, mas vamos pensar. Aí ele pode atacar o que tá lá atrás, sem esse aqui poder se defender, né? Isso que é ataque à distância. E aí tem também o atropelar. O atropelar é... Tipo, atacou aqui. Vamos supor que esse aqui tem 5 de ataque. Esse aqui tem 3. Aí ele vai levar 2 de dano. Que 5 menos 3 é 2. E esses 2 de dano, além de ter causado dano nele, vai passar pro monstro de trás. Aí o monstro de trás tem resistência igual a 2. Então vamos só tirar um marcador desse aqui. Aí, então como passou 2 de dano por causa do atropelar, 5 menos 3, 2. Passa 2, 2 menos 1, ele leva 1 de dano.
Isso é o atropelar. Só que o atropelar é sempre assim, tipo, se não tivesse nenhum monstro aqui, vamos supor que acabou de desmaiar. Porque só pode não ter nenhum monstro quando acabou de desmaiar, né? Aí esse aqui não adiantaria ele te atropelar, ele não ia poder causar dano no monstro de trás, né? Eu acho que dá bem pra entender, né? O monstro atropelar não pode atacar a distância. Ele só causa dano à distância quando o dano que ele causou no monstro da frente sobra e aí causa no de trás, né? Para um monstro que tá aqui causando um monstro lá atrás direto, só se ele tiver ataque à distância. Mas, tipo, esse aqui, se ele tivesse ataque à distância, ele podia atacar com o monstro que tá lá atrás. Ou então, como eu falei, se ele tem atropelar, ele causou dano no monstro da frente e o dano excedente passa pro de trás. Geralmente esse dano excedente não vai ser grande coisa, mas... E é claro que se não tiver um monstro lá atrás, aí quem leva o dano é o treinador. Acho que dá bem pra entender. Pra quem joga médico, acho que entende bem fácil. E é isso, tem ímpeto, tem atropelar, tem voar. Deixa eu ver o que mais. Pode ter alguma coisa parecida com vínculo com a vida, quando tu causa dano. O dano que tu causou, tu pode curar um monstro adjacente ou curar o próprio monstro. É isso também, né? Quando tu cura virando ali, tu vira e cura, tu pode pagar o próprio monstro, né? Então sempre entende um monstro adjacente como qualquer monstro que está na volta dele ou ele próprio. Tá. E é isso, aí os jogadores vão atacando. Aí no caso aqui, geralmente no caso a estratégia do deck de fogo é causar dano e o de água é se proteger, porque aí o de água vai ganhando XP, e aí tem uns monstros de custo caro que são bons, até chegar um ponto que o deck de água vai controlar o jogo, e aí se o de fogo não conseguiu matar antes disso, o de água vai virar a partida. Que é a ideia do agro versus controle do Magic, né? E nesse jogo é mais ou menos assim, é parecido, um monstro ataca, causa dano, aí vai evoluindo carta para produzir energia, com os monstros que produzem energia, vai evoluindo golpe de... Aqui tu vai querer ensinar golpe de ataque, né, porque tu tá com um deck agressivo contra um defensivo. E aí vai causando dano, vai ganhando XP, aí daqui a pouco um dos treinadores tem XP suficiente para usar a habilidade dele. A habilidade, eu acho que do treinador agressivo é um pouco mais barata, acho que faz sentido, né? Deixa eu ver, esse aqui acho que eu botei 20, eu não lembro, eu botei 18, né? Esse aqui é 20, né? Mas acho que eu vou botar até mais barato o ultimate do Ash, né? Mas é claro que aí o ultimate dele talvez não vai ser tão forte quanto o dela, né? Deixa eu ver o que mais. E é isso, tipo... Aí vai causando dano, aí nocauteia, aí ganha ponto que nocauteou, e aí você vai ter que curar pra trazer outro monstro, ou botar um monstro lá atrás, pra continuar se defendendo, compra a carta e vira. O deck de água compra mais carta que o vermelho. É bem parecido com o Magic, até os arquétipos é bem parecidos, sabe? Eu acho que não tem por que eu fugir tanto. Até porque esse jogo a minha ideia é fazer outros arquétipos, outras cores. Teria o de planta, por exemplo. O de planta, aí que tá, aí é bem diferente até do verde do Magic. Mas é meio parecido também. Mas o de planta aqui, ele evolui sozinho, né? Aí ele tem uma habilidade que é tipo... Acho que o nome vai ser auto... Como é que é a palavra que eu tava usando no outro vídeo? Auto-aprimorar. Tá, aprimorar é quando tu... Aprimorar, vamos supor que é quando tu ensina um golpe pro monstro. Né? Ensina um golpe mesmo, não produzir energia. Ensina um golpe. Ensinei um golpe que eu aprimorei. Aí quando o monstro já tem 2 golpes, ele precisa evoluir. Que eu expliquei no outro vídeo, né? Se ele tem 2 golpes, ele não pode aprender. É que esse aqui só aprende um golpe, né? Mas eu vou pegar esse aqui pra usar melhor como exemplo. Ele aprendeu um golpe. É que esse aqui tá no estágio 2 também. Nossa senhora. Vamos pegar esse aqui, ó. Tá no estágio 1. Aí ele aprendeu um golpe básico. Tá. Aprendeu um golpe básico. Aí ele vai lá aprender outro golpe que não é básico. Né? O adversário pagou o custo ali. Tá. Aí agora ele pode evoluir pro estágio 2.
Geralmente ele no mesmo turno não vai ter energia suficiente pra tudo isso, mas na golpe pra evoluir, mas enfim, vou pensar que ele evoluiu. Aí agora, então cada vez que tu ensinou um golpe que tu aprimorou ele, né? Tu foi aprimorando, ele tinha um golpe, aprendeu outro. Aí agora, aí quando ele chegou quando ele aprendeu dois golpes e tava no estágio 1, ele não pode aprender mais golpe. Então ele precisa evoluir para continuar podendo aprimorar. Só que agora aprimorar, ao invés de ele aprender outro golpe, ao invés dele fazer isso aqui, ó, sei lá, ao invés dele ficar com 3 golpes assim, não pode fazer isso. Ao invés de. Alguns monstros podem ter isso aí, mas no geral a regra não pode fazer isso. Ao invés disso, tu baixa, usa um golpe pra aprimorar, ó. Aí agora, olha ali, é que nem aprimorar a carta de energia ainda, né? Tu vira ela, ó, antes tava assim, né? Antes ele tava ataque mais 1. Aí tu baixou uma carta de ataque, que eu acho que não vai precisar ser igual, né? Só precisa baixar uma carta, como se estivesse ensinando um monstro um ataque. Não, eu acho que aí tu substitui, né? Não, tu substitui. Tu joga a carta de ataque, tira a carta que tá ali. Pode ser qualquer uma, não precisa ser igual a que tu tá baixando, beleza? Nem sei pra onde foi a carta, né? Não precisa ser igual, tu simplesmente substitui ali, só que agora a que tá entrando, entra no estágio 2. Beleza? Porque o monstro tá no estágio 2. O monstro no estágio 1 aprende golpe no estágio 1 e o monstro no estágio 2 aprende golpe no estágio 2. Beleza? Isso que é aprimorar. Mas além disso, se tu não tiver a carta, tem alguns monstros, tipo, tu não tem uma carta de golpe na mão. Golpe ou de energia, mas é mais pro golpe que eu tô falando, que agora que eu tô falando serve. Aí tem uns monstros que tem tipo auto-aprimorar. Auto-aprimorar é assim, ó, no início, toda vez no início do teu turno, tu pode pegar um golpe do teu Grimório, procura um golpe do teu Grimório e ensina pro monstro. Beleza? Esse elefante aqui, ó, eu tô pensando em fazer isso nele. Ele tem auto-aprimorar, então tá, tu botou ele num turno, nesse turno ele não faz nada, sabe? Ele não aprimora. Mas aí no início do próximo turno, tu vai lá, procura um golpe no teu Grimório, vai lá, sei lá, search aqui, né? Vou pegar esse aqui, procura um golpe no teu Grimório e ensina pra ele, tá? Ele aprende sozinho, né? Você não precisa pagar nada, ele vai lá, aprimora. Uma vez por turno, sempre no início do turno. Né? Isso acho que geralmente é o verde vai fazer, por isso que eu tava falando antes, né? O verde, essa vai ser uma das habilidades mais comum nos monstros do tipo planta. Eu falo verde por causa do Magic, né? Mas o tipo planta é assim. Mas o água também faz sentido, porque o água é vida, né? O planta nem se fala, a planta é a natureza, a planta vai crescendo, entende? Até os monstros, tipo planta, eles vão ser assim, alguns. Eles são custo barato, começam 0/0, sei lá. Mas aí vão aprendendo o golpe, né? Lembrando que 0 de resistência não faz mal, né? Porque o monstro não desmaia quando tem. É diferente do médico. O médico, a resistência fica igual a 0, o monstro entra quando... Se o monstro tem 0 de resistência, ele entra quando de batalha já morre, né? Tanto é que se tu criar uma ficha 0/0, a ficha desaparece na hora. Aqui não, aqui o monstro pode ter 0 de resistência. Entendeu? Então no exemplo que eu tava dando, eu tô pensando em fazer um monstro de planta assim. Ele é bem pouco assim, sei lá, 0/0 ou 0/1, alguma coisa do tipo. Só que ele tem essa coisa de ir evoluindo sozinho. Ele vai aprendendo o golpe. Início do turno, vai lá, procura um golpe no Grimório, coloca nele. Aí no próximo turno vai lá, procura outra carta de golpe. Aí pode até ser esses golpes aqui que produzem energia, mas ainda assim, claro, tu tem que ensinar ele como golpe, entende? Aí pode ter essa habilidade também, mas em monstros que produzem energia. O problema é que aí fica muito forte, né? Porque aí tu vai estar rampando todo o turno de graça. Pra quem joga Magic sabe o que é rampar, né? Então acho que por isso, pelo menos por enquanto, eu vou fazer essa habilidade de auto-aprimorar só nos monstros de combate. Tá, o que mais? Não, e o que eu tava dizendo, parece que tá muito parecido com o Magic, mas é aquela coisa, tipo, voar. O monstro voa.
Pô, é meio lógico que o monstro não pode ser bloqueado, entende? É difícil tu fugir da lógica do Magic, entendeu? Tá, é só uma reflexão que eu tô fazendo. Tipo, não vou inventar um monstro que voa. Tá, mas por quê? Só por, como é que se fala? Só por, na mania, só por, sei lá, não esqueci a palavra, mas só porque eu não quero, né? Só pra ficar diferente do Magic. Só por, faltou a palavra aqui. Mas, tipo, aí tu pensa, tá, mas aí antes disso tem a questão do bloqueio, mas também faz todo sentido. Num jogo de combate, antes não tinha essa coisa de causar dano no treinador, né? Mas o jogo tava, sei lá, tava sem graça, tava. Tu atacava só pra ganhar XP, entendeu? Porque tu pensa, tá, por que eu quero atacar o monstro? Pra ganhar XP. Só por causa disso, né? Ou então, pra desmaiar ele. Mas tá, ele desmaiou, pensa assim, tá, consegui desmaiar ele. Aí ele desmaiou, ganhei XP, sabe? Mas parece que é uma coisa meio. Imagina um jogo, um RPG que tu tem que matar o adversário só pra ganhar XP. Não faz sentido, né? No RPG tu tem que matar um bicho ali pra ele não te matar, né? Ou uma guerra, tu tem que matar o soldado adversário pra ele não te matar, pra não invadir o teu país. Tem um objetivo em si, não é só pra ganhar XP, né? Aqui no jogo, imagina, tá, antes tu atacava pra nocautear, aí nocautear tu ganha XP. E além disso, tá, fui nocauteado, e agora meus monstros vão ficar ali parados na mesa, porque o adversário não tem nenhum outro monstro pra atacar, e deu, entende? Aí eu até tinha uma regra antes, que antes era assim, né, como eu tô falando agora. Tinha uma regra que toda vez que tu fosse atacar e o adversário não tivesse nenhum monstro pra se defender, tu ganhava mais XP. Na verdade, antes nem era XP, era pontos de vitória, né? Porque era justificativa, né? O adversário não tem um monstro pra se defender, eu tô atacando, eu ganho PV. Eu chamava de PV, né? Pontos de vitória. Mas eu acho isso muito tematicamente meio sem graça, né? Tu tem que desmaiar o monstro adversário pra ele desmaiar pra tu ganhar pontos de vitória. E deu. Deu, ele ficou desmaiado lá e. Tá, tem essa coisa até dele não poder usar as habilidades dele, tudo bem. Mas aí quando tu ataca, tu. Tá, poderia ter sido assim, né? Mas eu preferi fazer essa coisa de atacar o treinador. Já que tem a carta de treinador, então quando o adversário não tem como se defender, tu causa direto dano no treinador. Até porque eu acho que fica legal com essa coisa que eu pensei de quando tu ataca um monstro, o adversário não pode escolher se quer levar o dano ou não. Mas quando tu ataca o treinador, aí ele decide se quer bloquear ou não, sabe? Então eu acho que essa loja ficou bem legal, essa decisão assim, que tu toma, que os dois jogadores têm que tomar. E aí então eu fiz essa coisa do treinador levar dano. Aí a partir do momento que eu fiz essa coisa de levar dano, faz sentido um monstro com voar atacar o treinador, entendeu? Poder atacar o treinador sem ser bloqueado. Eu só tô fazendo essa reflexão toda pra dizer tipo, como é difícil de tu não fazer um jogo parecido com Magic, né? Um jogo de combate de carta sem ser pelo menos algumas coisas parecidas com Magic. E no caso aqui ainda tem várias coisas que é bem diferente do Magic. Por isso que eu fico nessa dúvida. Ao mesmo tempo o jogo é muito parecido com Magic, mas ao mesmo tempo ele tem coisas que não tem nada a ver com Magic. Não dá pra dizer que esse jogo é uma reimplementação do Magic. Acho que se alguém falar tá sendo injusto, sabe? Não é uma maneira diferente de jogar Magic. Até porque se tu trouxer as cartas de Magic e tentar botar aqui, tu vai ter que, tipo, no mínimo ter que fazer um monte de alteração nas cartas. Imagina, as cartas de criatura tu teria que botar HP nelas. Tem a questão da estamina também, que no outro vídeo eu explico. Tem a estamina também. Então não é, completando o que eu tava falando, não é uma reimplementação do Magic, não é tão parecido assim com o Magic. Embora tenha muitas coisas influenciadas no Magic, claro, isso é inegável. Até o nome das habilidades, e não tem por que eu dar outro nome, né? Porque seria fácil, troca ímpeto e bota ataque impetuoso, sei lá, mas sabe, tipo, posso até fazer, mas a pessoa vai ver que eu tô só mudando o nome pra não ficar igual ao médico, mas ao invés então de eu usar o mesmo nome pra quem joga Magic, fica mais fácil de aprender, né?
Eu acho muito mais inteligente fazer isso. Usa o mesmo nome que quem joga Magic já entende. Ímpeto, atropelar, voar. Voar acho que eu vou botar voador só. O monstro é voador. Mas isso aí não é nem pra ficar diferente do Magic, é só pra... Acho que fica melhor voador do que voar. Enfim. O monstro é voador, é só pra dizer isso, né? O monstro voa, o monstro é voador, então vai estar escrito ali voador. É como se fosse uma característica dele. Deixa eu ver o que mais. Sei lá, o que mais é inspirado em Magic. Essa coisa do Ultimate, do treinador também é meio parecido com o Planeswalker. Só que ainda assim é bem diferente, porque quando tu leva dano, tu não perde o XP, né? Não é que nem Planeswalker que perde marcador de lealdade quando leva dano. É diferente, né? O treinador não, ele só perde XP se o adversário tiver um monstro que... aí até pode ser quando o monstro ataca o treinador, ele causa dano e também tira o XP do treinador. Pode ser, acho que o deck tipo fantasma vai fazer isso. Ele tenta tirar, porque assim, tem os decks, tem os tipos que são mais tipo reativo e tem os que fazem as coisas. Não sei se é ativo que se fala, não é ativo. Tipo, propositivo, acho que é. Tipo, o deck de fogo é isso, ele tenta matar o adversário. Ele não é reativo. O deck de fogo produz energia especial. Ele ganha XP. Né? Já o deck de água é o contrário, ele não cria energia especial. Tá, ele ganha XP, mas ele não cria energia especial. Mas às vezes ele apaga a energia especial do adversário. Ele faz o adversário perder a energia especial. Aí o deck de fantasma eu tô pensando também em tirar ponto de XP do adversário. E tira energia. Acho que até o de fantasma vai roubar energia. Aí que tá. É uma outra coisa que é drenar. Que eu acho que o de planta também vai fazer isso. Que planta acho que tem um pouco a ver com isso, né? Tipo, imagina uma planta numa floresta, sei lá. Ela tá absorvendo a energia ali do terreno, né? da terra. Então ela tá roubando pra ela. Faz um pouco sentido, eu acho. Então o deck de plantas às vezes tem isso. Ele vai lá, rouba. Porque melhor do que tu fazer o adversário perder energia, o melhor de tudo é tu roubar, né? Tu pega a energia dele e pega pra ti. Aí já o deck de fogo, eu tô pensando, o deck de fogo e o deck elétrico são os decks que mais criam energia, tá? Que mais geram energia especial. Porque se tu vai pensar, o fogo, bota um fogo no papel, daqui a pouco ele tá prendendo fogo em tudo. E a eletricidade também é uma coisa que, sabe, ela se expande, como é que eu vou dizer? Já a água não, se pra pensar. A água não. Na verdade a água nem é uma energia, né? Mas, tipo, a energia provocada pela água, vamos dizer, ela pode ser muito forte, uma hidrelétrica, né? Mas ela precisa de muita quantidade, ela não é rápida, ela não é. Pra gente conversa, nem ela é uma energia, né? Diferente do fogo, da eletricidade. Mas enfim, isso aí não vem ao caso. Mas é como eu tava dizendo, o jogo tá bem parecido com o Magic. Mas ao mesmo tempo tem muita coisa que é totalmente diferente. Não dá pra dizer que, sabe? Tem gente que fala, por exemplo, que tipo, Hearthstone é uma versão mais simplificada do Magic. E eu acho que até o Hearthstone sim, sabe? Embora ainda assim também seja bem diferente. Mas meio que o Hearthstone, a lógica é bem parecida com o Magic. Eu nunca joguei também Hearthstone, mas tipo, pelo que eu vejo é bem parecido, sabe? Tipo, tem diferença no sistema de mana, que é diferente. Não sei se é mana que eles chamam, mas enfim. O sistema de combate acho que é diferente também. Mas, tipo, ainda assim o jogo é um jogo de combate, você tem que matar um adversário e suas criaturas morrem. A lógica a temática é bem parecida com o Magic. Né? A relação das mecânicas com a temática é bem parecida. Já nesse meu jogo aqui não, é totalmente diferente, porque os monstros não morrem, eles desmaiam, eles evoluem, que é uma coisa que não tem nem no Magic, nem no Hearthstone, pelo menos eu acho, né? Então os monstros vão evoluindo, aí tem os monstros que produzem energia, tem os monstros de combate, aí ele vai levando dano, então é bem diferente do Magic. O Magic não tem essa coisa de levar dano. Quem leva dano no Magic seria os Planeswalkers, né? Ou o próprio jogador, no caso.
perde vida, né? Pontos de vida. Mas o Planeswalker não é bem levar dano, ele perde o marcador de lealdade. Então não é a mesma coisa. Mas vamos dizer que a coisa mais parecida com meus monstros aqui, com essa coisa de levar dano, seria os Planeswalker. Enfim, mas eu acho que o jogo tá legal. Eu acho que tá fácil de entender também, embora tem muito detalhezinho, né? Aqui essas cartas aqui, eu não vou usar esse layout aqui, né? Essa aqui é a carta de energia, não, como é que eu falei? Carta de evolução básica. Tu pode usar tanto como produzir energia, quanto para ensinar um golpe básico. Pode ser de defesa ou de ataque. Mas o layout que eu vou usar é do outro projeto lá, né? Do outro save, né? Aqui até o de fogo tá errado também. Até os golpes mesmo, os golpes que não são básicos, eles estão com uma cor diferente. Assim. Tipo aqui, né? Esse aqui é básico e esse aqui não é básico. A diferença do básico e não básico é como eu falei, né? O básico ele serve tanto como energia quanto como golpe mesmo. Eu posso até fazer umas cartas de energia que não são básicas, entendeu? Que seria como se fosse os golpes, só que produzindo energia. Só que aí só vai produzir energia, né? Assim como os golpes que não são básicos só pode servir como... Acho que é fácil de explicar, o golpe não básico ele só pode ser usado como golpe. Entendeu? E aí se eu fizer uma carta de energia que não é básica, ela só vai poder ser usada como energia. Mas já as cartas de energia básica, elas podem ser usadas tanto como energia básica, o monstro, que agora por enquanto só tem energia básica, como eu estava falando. Não existe energia não básica, mas também pode ser usada como... Por isso que ela é uma carta de evolução básica, né? Ela não é carta de energia, ela é uma carta de evolução básica. Tá. E também muita gente pode dizer que esse jogo tá parecido com um Pokémon. Tá, claro, tematicamente é Pokémon, não tem como eu fingir que não é. E eu não elaborei nenhuma história, entendeu? Então isso aí pelo menos por enquanto, até porque as pessoas, se alguém quiser jogar, não vai estar interessado na história, né? Quem é que joga Pokémon? Não sei quem assiste anime, claro, mas aí é diferente. E aí pra fazer isso aí eu precisaria de outras pessoas fazer, claro, não faz sentido pensar nisso agora. Mas eu digo assim, tá, tematicamente é basicamente igual ao Pokémon, tirando o fato que não tem uma história aqui, tá? Mas, e é claro que, como eu tava dizendo, o jogo, quem joga o jogo de Pokémon tá nem aí pra história. Mas enfim, mas mecanicamente é bem diferente, né, do Pokémon. Pelo menos pelo que eu vejo, as pessoas jogando no YouTube. Tá, tem essa coisa do monstro, como é que é? Acho que é um monstro ativo e aí tem os monstros do banco, né? E aí tu ensina uma carta de energia pro Pokémon usar um golpe que ele mesmo já tem ali na carta. Porque aí tu tira a energia dele. Eu nunca joguei, eu não posso dizer que é ruim porque eu nunca joguei, mas tipo, não parece fazer muito sentido, né? Tu bota a energia ali e aí tu usa a energia, eu acho que é, né? Tu tira a energia dali quando tu usa. Mas aí tu vai ter que tu precisa comprar mais carta de... Sabe, o Magic é legal o sistema de mana, porque tu já deixa ali, no teu próximo turno tu usa de novo. Então o limite que tu tem de mana ali é sempre um limite de energia que tu pode usar de mana que tu pode usar por turno, de recurso que tu pode usar por turno, entendeu? Aí sempre no próximo turno tu usou num turno, no próximo turno tu desvira. E aí tu pode descer mais um. Então tu cria aquela coisa da curva de mana, né? Tu não tem uma mana, pelo menos o básico, né? Tem decks que alteram isso, mas turno 1 tu tem um de mana, turno 2 tem 2, turno 3 tem 3. E aí tu consegue visualizar, esse monstro, essa criatura aqui é custo 4, então eu vou usar ela no custo 4, no turno 4. Sabe? O Magic, toda essa estrutura facilita tu entender o jogo, né? Um feitiço de custo 5, eu vou poder usar ele no turno 5. Porque no turno 5 eu vou ter descido 5 terrenos, a não ser que tu zique, né? Mas já no Pokémon não, sabe? Desce um monstro e aí pra tu poder atacar com ele tem que botar uma carta de energia. Sei lá, não parece muito intuitivo, sabe?
E aí tem os monstros do banco. Eu acho que, como é que é? E pra tu tem que pagar a energia pra trazer um monstro de volta. Então o monstro tem um custo de recuo. Sabe, tematicamente não faz sentido. Tu tá tirando o monstro do ataque porque tu tem que pagar, né? Deveria ser o contrário, tu teria que ter que pagar pra botar o monstro como ativo. Isso eu nunca entendi. Cada monstro, pelo menos eu acho que é assim, né? Aliás, tenho quase certeza. Monstro acho que tem um preço de recuo. Aí tu tem que pagar a energia pra trazer de volta o monstro, sabe? Tá, às vezes deve ter situações que tu precisa tirar um monstro pro monstro não ser nocauteado, e aí tem que ver o custo, mas então faria mais sentido os outros monstros ter custo pra botar ele como ativo, e aí quando tu faz isso, tu tira o monstro dali. Aí poderia ter a regra que tipo, tu só pode tirar o monstro que tá ativo se tu tiver outro pra substituir ele. Deveria ser assim. Mas não um custo no monstro, né? O custo de recuo, sei lá, não faz sentido. E o monstro meio que não. Ele não evolui, né? Essa minha ideia aqui, pô, o monstro vai evoluindo. Se ele é produtor de energia, ele vai evoluindo dessa maneira. Se ele é um monstro de combate, ele vai evoluindo dessa maneira aqui. E aí tu vai vendo o monstro evoluir. E a evolução dele melhora ele, porque pô, tu tá botando mais um pra produzir energia, agora ele pode produzir 2 de energia. Ele começa sem produzir nenhuma, tu bota uma, ele produz um, tu bota do outro, produz 2. Aí se tu evolui ele, tá, aqui ele já tá evoluído, né? Mas enfim, deu pra entender. Pensar isso aqui. Isso aqui é muito merda, tio. Isso aqui é muito merda. Esse aqui, por exemplo, tá no estágio 1. Aí ele aprendeu um golpe, depois aprendeu outro. Aí agora ele evolui. Nem sei onde é que ele tá. Sei lá. Aí ele evolui aqui, ó. Tive sorte também. Assim, ele evolui pro estágio 2. Aí a próxima vez que ele aprendeu um golpe de. Não é golpe, né? A vez que ele aprende uma carta pra produzir energia, ele vai aprender a carta virada, de cabeça pra baixo. É que aqui não tá porque o layout tá errado. Mas enfim, é muito bosta isso aqui, tchê. Nossa senhora. Enfim, aí ele aprende que teria que ter um símbolo aqui vezes 2, né? Mas eu não. Como eu tô dizendo, tá lá no outro projeto, eu não arrumei ainda. Aí ele, esse aqui evolui, aí depois evolui a outra carta ali e assim vai indo, né? Vou deixar normal. É muito merda isso aí. Nossa senhora. Puta que pariu. Enfim. E aí tu vai lá e. Entende? Tu tá vendo o monstro evoluir e o monstro de combate também. Ele vai melhorando o ataque dele, porque tu ele aprende um golpe de ataque, aprende outro golpe de ataque. Aí depois que ele aprender 2 golpes, ele pode evoluir pro estágio 3. Aí tu vai lá buscando teu Grimório. E. Sabe, tipo. Não é uma evolução superficial, né? Pelo menos no Pokémon TCG lá, eu não lembro também, mas acho que é só tu ter a carta, eu acho. Nem sei se tu tem que pagar custo. Acho que tu tendo a carta na tua mão, tu vai lá, desce, deu, evolui. Eu não sei, pelo menos eu nunca ouvi falar em. Ah, tu tem que evoluir a carta antes, tu tem que. Não, quando vê tu tem que pagar uma energia, claro. Pagando tantos pontos de. Tantas cartas de energia pra evoluir o monstro. Quando vê é isso. Não sei. Mas ainda assim, sabe, é superficial, porque o monstro não tá aprendendo nada. Ele só deu, evoluiu. Sabe? E sem falar com as coisas de tirar moeda, eu acho muita aleatoriedade. Ah, tira uma moeda da cara, não sei o que, compra uma carta, sei lá, causa tanto de dano. Eu não acho interessante assim, o design do Pokémon TCG. Talvez tenha feito bastante sucesso por causa mais do Pokémon em si, né? Tá, e quando vê é divertido, mesmo tendo um design meio estranho. Mas eu acho que esse meu jogo aqui talvez seria ideal pra fazer um jogo de Pokémon, tá, né? Porque ele tá muito inspirado em Magic. E como eu falei, as mecânicas do Magic é meio que difícil de tu fazer diferente, sabe? Porque é ataque, ataque contra defesa, e bloqueia, ou se não consegue bloquear,
resolve não bloquear leva dano no personagem, né? O personagem está controlando as criaturas, nem no Magic é assim, né? Então, como eu tava dizendo, é muito difícil de tu fazer uma coisa diferente do Magic, a não ser que tu faça que nem Pokémon, né? Sei lá, eu quero fazer que o monstro pra recuar tu tem que pagar energia. Né? Meio estranho, sabe? Ainda assim deve ter coisas parecidas. É que eu não conheço direito, mas deve ter coisa parecida no Pokémon TCG parecida com o Magic, não sei. Mas é difícil de fazer, se desvencilhando totalmente do Magic. E aí eu meio que desisti, entendeu? Tipo, o jogo vai ficar parecido com o Magic e azar. E aí até é uma maneira fácil de ensinar quem joga Magic. Às vezes mesmo que a pessoa não jogue Magic pra valer, mas a pessoa já jogou uma vez e já entendeu mais ou menos, já sabe mais ou menos, aí fica mais fácil de explicar. Acho que até dá pra botar até no manual, assim, eu acho que não é errado, né? Bota Magic the Gathering, bota entre parênteses Richard Garfield de 1993, acho que é, sei lá. Entende? Tipo, no manual dá pra citar outro jogo, acho que não tem nenhum problema. Citar assim, botando a citação ali, botando a pessoa que criou o jogo, o ano que foi criado. Que seria uma maneira de já botar no manual dizendo assim, manual botando assim, tipo, que várias coisas aqui são muito parecidas com Magic, então se você sabe jogar Magic, vai ser bem fácil de aprender isso aqui. Embora, é claro, é outro jogo, não é Magic. Isso eu já refleti bastante, assim, eu acho que seria injusto alguém chegar e me dizer, esse teu jogo aí é como se fosse um Magic de Pokémon. Tá, tudo bem, é meio que uma mistura de Magic com Pokémon. Não deixa de ser. As mecânicas são muito parecidas com o Magic e a temática é uma cópia de Pokémon, embora eu tenha criado os monstros. Mas ainda assim, tipo, mecanicamente o design do jogo não é uma mistura não é só uma mistura. Até porque não tem quase que nem mecânica nenhuma aqui do Pokémon TCG. Acho que nenhuma mesmo, sabe? Acho que só a evolução do monstro, sei lá, mas isso aí é muito vago. Tem um monstro ali, eu vou lá e evolui. Mas ainda assim a maneira como evolui é totalmente diferente. Né? Só o fato de ter evolução não dá pra dizer que é uma cópia do Pokémon. Embora, é claro, tematicamente é óbvio que é uma cópia. Isso não tem como esconder. Mas eu digo assim, o jogo em relação ao design, eu não acho que seja só uma mistura de Magic com Pokémon. Tá? Eu acho que ele é tipo... Ou então alguém disser, é uma reimplementação do Magic. Não é. Eu acho que até reimplementação depende do que a gente entende por reimplementação, mas tipo, o que seria uma reimplementação? Se tu pegar dois jogos que foram reimplementados, por exemplo, o Terra Mística, para quem joga pro tabuleiro, depois eles lançaram um que é Projeto Gaia Project. Aí, tipo, esse Projeto Gaia, ele é muito parecido com Terra Mística. Eu acho que a maioria das regras é quase que igual. Aí tem as raças, tem um sistema de terraformar lá, que é muito parecido, que é na verdade a mesma coisa, a mesma lógica. Só que ainda assim, pelo que eu vejo, tem muita coisa diferente. Né? Até porque a temática é totalmente diferente. Terra Mística é umas coisas lá, umas bruxas, numa floresta, sei lá, um pântano. E já o Projeto Gaia é coisa no espaço. Mas assim, mecanicamente é quase que igual, mas também ainda assim tem várias diferenças. Aí tu pensa, ainda assim eles chamam de reimplementação, apesar de ter muita diferença. Mas esse meu jogo aqui, não sei até que ponto dá pra dizer que é uma reimplementação. Né? Porque o jogo é o outro jogo, entende isso que eu quero chegar, é difícil de separar as coisas. Porque tipo, é o outro jogo, sabe? Pô, Magic não tem como tu nocautear um monstro adversário. Magic não importa a posição que o monstro tá na mesa, né? Isso eu acho que é uma diferença que até deixa o meu mais estrategicamente, taticamente, assim, mais... Tem tática, entendeu? Tá, não que no Magic também tem tática, no sentido assim de escolher quem vai bloquear quem. Aí depois quem foi bloqueado escolhe a ordem do bloqueio. Isso também envolve um cálculo de tática, vamos dizer assim. Um cálculo mesmo, né? Mas eu quero dizer que a posição que as criaturas estão na mesa não influencia, né?
Então é uma coisa que o meu jogo fica bem diferente. E eu também pensei em mecânicas, em habilidades aqui bem simples. Mas também dá pra fazer muita coisa diferente, né? Porque o Magic também, o Magic no início era bem simples, né? Aí com o tempo eles foram criando um monte de habilidade, de mecânica. Mas a minha ideia aqui é fazer o jogo mais... Até eu queria que fosse mais simples ainda. Acho que tem algumas mecânicas aqui que talvez não... Talvez possam ficar mais simples. Para quem tá começando, assim, às vezes a pessoa nunca jogou Magic, né? Aí pode ser um pouco demorado a pessoa aprender. Mas a pessoa não tá acostumada a aprender a jogar jogo de tabuleiro, enfim. Mas só pra resumir, eu acho que depende do que a gente quer falar com a palavra reimplementação. Tá? Tipo, esse meu jogo aqui é quase que é muito diferente do Magic, mas ao mesmo tempo tem muitas habilidades que é igual ao Magic. Imagina que tu faz um jogo, sei lá, um jogo de combate em tempo real, mas aí tu usa algumas mecânicas do Magic, tipo ímpeto, voar. Aí vamos supor que o jogo não é nem em turno, é em tempo real, como eu tava dizendo, como eu falei. Mas aí tu usou umas mecânicas muito parecidas com o Magic. Aí alguém vai dizer, não, isso aí é cópia do Magic. Não tem como, né? Pô, o jogo é totalmente diferente. Entende onde eu quero chegar? Tipo, como é que tu vai dizer que é uma reimplementação do Magic se o jogo não... é outra jogabilidade totalmente diferente? Só porque algumas mecânicas são parecidas com o Magic, né? Eu acho que é mais ou menos a situação do meu jogo. Só que o meu jogo, claro, tem muita coisa que é igual ao Magic. As habilidades e tudo. Mas como é que eu vou dizer? O núcleo básico do jogo, como é que eu vou dizer? A proposta do jogo, o objetivo do jogo, acho que essa é a palavra. O objetivo do jogo é totalmente diferente de Magic. Né? Tá, totalmente não, porque tu tem que zerar a vida do treinador. Mas ainda assim, a maneira como tu faz isso aí é muito diferente. Né? O fluxo do jogo é bem diferente. Os monstros vão evoluindo. Tu tem que desmaiar o monstro do adversário. Enfim. E se alguém quiser dizer que o meu jogo é muito parecido com Magic, eu só acho injusto a pessoa dizer que é uma mistura de Magic com Pokémon e foi a coisa mais simples, então só. O cara juntou Magic com Pokémon e criou um joguinho lá. Eu acho que dizer isso seria desvalorizar o trabalho muito grande que eu tive aqui, né? Não só artístico, como, acho que mais ainda, talvez mais que artístico, o trabalho que eu tive em relação à regra mesmo, né? Porque foi eu acho que várias ideias que eu tive aqui foi legal, essa coisa de usar uma mesma carta como, às vezes como para produzir energia, e às vezes como golpe, né? Um monstro que aprende, que pode, um monstro de combate. Se tu ensina essa carta como um monstro de combate, ensina como para ele usar como combate, para atacar. Se tu ensina no monstro que produz energia, tu ensina para ele produzir energia. Então a mesma carta, né? Isso ajuda a diminuir o fluxo de zica, porque antes não era assim. Antes essa carta aqui era só para produzir energia, no início quando eu estava pensando. E aí tu tinha a carta de golpe que é separada. Só que aí eu tinha que fazer assim, eu tinha que botar um deck agressivo, 60 cartas, que isso variou também, né? Se eu ia fazer com 60 cartas, com 50, eu tava indeciso. Mas vamos pensar, de 60 cartas, eu tinha que botar pelo menos umas 22 cópias aqui. Aí agora, dessa maneira aqui, eu posso botar umas 24 dessa aqui, para diminuir bastante a chance de zica. E boto, porque caso o jogador compra muito dessa aqui, ele pode usar essa aqui como, essa carta aqui como combate. Mas nesse monstro aqui não, né? Nesse aqui, por exemplo. Ele pode usar como combate. Se ele compra pouco dessa aqui, ele usa todas elas como energia, né? Pra ele não zicar, pá. Já se ele compra... tá, esse aqui não tem como usar de outra maneira, ele só pode usar como golpe, não pode usar como energia. Mas enfim, toda essa lógica faz sentido, e ao mesmo tempo assim, porque pensa, um jogo é uma forma de tu representar quanto de energia o adversário, o jogador tem, sem precisar de algum outro marcador, né? Tá, tem um marcador de energia especial, mas aí é uma outra energia. Então, imagina,
Pelo menos eu só tenho que marcar a energia especial. Imagina se eu tivesse que marcar a energia normal. Então ao invés disso, bom, essa foi a ideia do Richard Garfield lá, eu imagino, né? Tu vai lá e tu tem uma carta que tu desce e tu vira ela pra adicionar mana. E aí todo teu turno tu desvira ela no início. E aí conforme tu consegue visualmente ver, agora eu tenho 3 mana, tá? Aí agora tem 4. Fica fácil, tu usa as próprias cartas que tu tem pra saber quanto de mana tu tem. Nesse meu jogo é parecido. Só que além disso, tu tá evoluindo o monstro, né? Então a carta que tá embaixo ali, evoluindo o monstro, tu usa pra adicionar energia. Aí tu pode ter efeito que um monstro específico ali, agora ele não pode produzir energia. Né? Porque ele acabou de levar um ataque que quando ele leva o ataque ele não pode produzir energia. Sei lá. Ou não desvira a carta de energia no próximo turno. Dá pra criar um monte de coisa. Então acho que isso foi uma ideia de design legal que eu tive. Mas toda essa coisa de o monstro vai evoluindo, vai produzindo energia. Aí depois que ele já tá no estágio 2, que é o caso aqui, né? Aí ele vai e vira a carta, porque aí de cabeça pra baixo ela adiciona 2 mana ao invés de 1. Enfim, tudo isso aí eu acho que foi legal, mas até assim, como é que eu vou dizer, o layout mesmo da carta, né? Eu acho que ficou legal. Até eu vou abrir o outro aqui, ó. Eu sempre esqueço, não é aqui. Cadê? Esse aqui. Tipo, aqui é o que eu tava dizendo, né? É que lá no outro, a carta que eu tava dizendo, tu usa ela como pra produzir energia, e se o monstro for de combate, tu usa a carta como evolução de combate. E aí, tipo... Não, eu tava dizendo o design da carta. A mesma carta, quando tu bota ela assim, ela esconde o símbolo da energia ali, ó. Entendeu? Então isso acho que é uma ideia legal que eu tive também. Aí depois, quando tu quer aprimorar ela, né? Quando o monstro evoluiu, agora tá lá no monstro estágio 2. Aqui, ó, o estágio 2 dele aqui. Tá no estágio 2. E aí então tu, no caso antes, né? Quando estava aqui, tu evoluiu o monstro. Aí vai lá, coloca a carta assim. Entende? E se for como carta de produção de energia, como eu falei, né? Aí vira ela de cabeça pra baixo. Ela tá aqui. E aí tu... No caso não é virar a carta, né? Botar outra que tem na tua mão, só que ao invés de botar ela na posição da outra, tu bota ela assim. Que agora ele produz energia. Eu só não gostei porque fica mostrando ali, ó, o +2 do ataque. Entende? Tipo, eu tô pensando em colocar esse +2 aqui, ou se fosse a defesa também, mais pra cima. Só que aí o problema é que aí, pra fazer sentido eu teria que botar o ataque e a defesa também mais pra cima aqui no layout da carta, né? Acho que ficaria, mas aí ficaria meio ruim, sei lá. Ou então deixar o ataque e a defesa ficar mais pra cima e aqui fica mais pra baixo. Ou eu deixo assim mesmo, acho que é melhor deixar assim. Se botar assim, tu não vê. O problema é que quando é defesa, tu vai ver, entendeu? Então, mas ainda assim dá pra pessoa entender, entendeu? Aqui é uma carta de produção de energia, então tá aparecendo o valor de ataque e defesa ali, mas ignora, porque essa carta só vai servir como produtora de energia. Nesse monstro aqui, ela só serviria como para atacar ou defender se ela tivesse sido ensinada em monstro que não produz energia. Enfim, todas essas ideias que eu tive é legal, né? A ideia de tu pagar um a mais ali e poder buscar a carta de evolução do Grimório para treinar o teu monstro, tudo isso eu acho que ficou bem legal. E tem uma lógica da estamina também que eu não expliquei, mas no outro vídeo eu explico. A estamina é mais ou menos assim, é bem simples. Tipo, a estamina é igual a 1. Então se esse monstro atacou e ele virou para atacar, agora a estamina dele é igual a 0. Né? Se ele tem uma habilidade, quando ele vira, ele, sei lá, compra uma carta, paga 1, vira, compra uma carta. Quando ele tá virado, ele tem 1 ponto de estamina menos. É sempre assim, qualquer monstro. Se ele ficou virado para atacar, ficou virado para se defender, ficou virado
pra comprar uma carta, ele sempre perde 1 de estamina. Então se ele tinha 1 de estamina, ele fica com 0 agora de estamina. E aí isso aí é relevante porque, tipo, se tu leva um marcador de água, por exemplo, o marcador de água diminui 1 ponto de estamina. Então se esse monstro aqui recebe um marcador de água, ele não vai poder virar, né? Deixa eu ver, é isso. É que eu queria fazer quando o monstro produz energia, ele gasta 1 também de estamina. Mas aí não vai dar, porque esse aqui ele só poderia adicionar eu só poderia produzir uma energia. Não, então pra produzir energia não gasta estamina. Acho que é melhor assim. Senão ele teria que ter 13 estamina aqui. Porque ele ia ter que poder usar 2 cargas de energia. E ainda teria que sobrar 1 de estamina pra ele poder atacar, porque ele tem ímpeto. Não faz sentido botar um bicho com ímpeto, tu quase nunca vai atacar com ele. Esse aqui tem 2, ó. Aí esse aqui tu pode, quando ele ataca, ele continua com 1 de estamina, porque ele virou pra atacar, gastou 1 de estamina. Mas se ele usar um golpe, aí sim, se ele usar qualquer golpe, o golpe gasta 1 de estamina. Então se ele usou um golpe pra atacar, é muito merda esse bicho. Aí ele ficou com 0 de estamina. Aí como eu tava dizendo, se ele receber um marcador de água, ao invés de ele ter 2 de estamina, ele ficaria com 1 de estamina. Aí ele só poderia atacar sem usar o golpe, entendeu? Porque como ele gasta 1 de estamina pra usar o golpe e 1 de estamina pra atacar normal, se ele tá com 1 de estamina só, ele só pode atacar com o ataque básico dele. Ou então só com o golpe. Só que aí ataca só com o golpe, é claro, só usa o valor do golpe. Eu acho que é mais ou menos isso a lógica. Faz tempo, faz uns dias já que eu pensei, mas isso é estamina, né? Em algumas partidas estamina é quase que relevante, mas algumas vai ser relevante. Aí tem também assim, ó, tipo, às vezes pode ter monstros que quando ele ataca um monstro que tem 0 estamina, ele causa mais 1 de dano, né? Enfim, essa lógica da estamina tem mais a ver justamente com partidas em que é 2 decks agressivos. Mas também, a coisa do marcador de água também faz diferença. Mas enfim, tá, acho que por hoje é isso, né?